Capítulo 31 Los Maitenes. O dia 22 de dezembro amanheceu nublado na fuselagem. O sosneado estava encoberto por uma bruma espessa, algo que os sobreviventes conheciam bem, sinal de tempo ruim, que os faria tremer por dentro. Como tinham deixado o rádio ligado durante toda a manhã, sabiam de tudo o que acontecia, minuto a minuto. Tiveram conhecimento do momento exato em que os helicópteros chegaram a Los Maitenes, e até quando decolaram para buscá-los, tendo Nando como guia. Depois do meio-dia, Bob e François ouviu o eco dos helicópteros reverberando ao longe do vale no leste. Começou a olhar para o alto com tanta ansiedade que não conseguia firmar a vista. O sol o ofuscava e feria o seu olho enfermo, mas o som roncava cada vez mais próximo, embora ele continuasse sem enxergar nada. Daniel, que aguardava a chegada do resgate pela montanha do oeste, ouviu de repente um som que sobressaltou. Correu para o outro lado da fuselagem e viu os helicópteros, cada vez mais próximos, subindo pelo vale, e ficou dando voltas, perplexo. Tintim, que se encontrava em condições físicas excelentes, foi o primeiro a sair correndo ao avistar os helicópteros no vale. Um deles passou rasante sobre suas cabeças e lançou uma sacola. Ele correu até ela, abriu-a e encontrou sanduíches enormes de pão com carne. Enquanto esse helicóptero subiu de novo e permaneceu voando mais acima, dando voltas, o outro tentou pousar. Até hoje, Carlitos estremece ao recordar o barulho das hélices dos helicópteros subindo pelo vale ao leste. Um som que se ouve a grande distância, que se aproxima até que os aparelhos irrompem subitamente como pássaros gigantescos e começam a bater asas sobre eles. Saiu correndo com outro sapatinho do sobrinho de Nando, em direção a um local onde parecia que um dos aparelhos tentaria se aproximar, sacolejando pelo vento. Eduardo fez o mesmo, e quando chegou lá, um tripulante estendeu um braço, no qual ele se agarrou com as duas mãos e subiu com um só puxão. Gustavo, que era um dos que mais gritava, tinha um olho focado nos helicópteros e o outro na sacola em que trazia os restos de seus amigos. Pâncio Delgado, com a bacia fraturada, era um dos que se movia com mais dificuldade. Entre a alegria do resgate e a lentidão com que se deslocava, sentia-se como que aturdido, não sabia para onde ir. Coach olhava para os helicópteros com incredulidade. Estava a 3 dias de sua morte, e ver Nando fazendo sinais com as mãos parecia uma miragem, mais uma das armadilhas de sua mente, mas por via das dúvidas, aproximou-se junto com Pedro, mancando, do local onde parecia que um dos aparelhos iria descer. O primeiro helicóptero desceu muito rápido, logo seguido pelo segundo. O pessoal do socorro andino abriu a porta e saltou. Rapidamente, Nando chamou Álvaro Mangino e Daniel Fernandes, que vinham correndo em direção ao ponto onde o helicóptero se aproximou da neve, para embarcarem com uma rajada de vento. Quando se penduraram no aparelho, que estava a 1 metro de altura, Nando segurou-os pelas mãos e puxou os dois para dentro. Eu vou subir! Eu vou subir! Eu vou subir! Repetiu o piloto nervoso, pois não conseguia manter o aparelho suspenso. Em 20 segundos, alçou o voo novamente, enquanto os dois recém-chegados abraçavam e beijavam Nando. No outro helicóptero, conseguiram subir Carlitos Paes, Pedro Algorta, Eduardo Straut e Coach Inciarte. Os outros ficaram em torno da fuselagem, surpresos com os integrantes do socorro andino e o enfermeiro José Bravo. O voo a bordo dos helicópteros rumo a Los Maitenes naquele 22 de dezembro foi tenebroso. O helicóptero parecia voar descontrolado. O vento ou o vácuo o empurravam para todos os lados. Pedro, Coach, Carlitos e Eduardo perceberam como os tripulantes suavam e trocavam olhares, mas nenhum dos 4 expressava em voz alta o que estavam pensando. Tinham aprendido na montanha que o azar a gente chama, e se não o chamamos, às vezes ele é exorcizado. No outro helicóptero, Daniel ia sentado atrás do piloto, de quem conseguia ver apenas a parte posterior do capacete, mas enxergava um lado do rosto do copiloto, jovem demais para lidar com tudo aquilo. Ao seu lado viajava Nando, e atrás, Álvaro Mangino. Quando o helicóptero começou a vibrar como uma batedeira, ele perguntou a Nando se a viagem de ida tinha sido igual, já que o helicóptero parecia prestes a desmanchar com aquele rangido de metais, e por mais potência que imprimissem ao motor, não conseguiam estabilizá-lo nem atingir o topo da montanha que queriam ultrapassar. Nando respondeu que sim, que ficasse tranquilo, que tinha sido a mesma coisa. Daniel observou novamente o copiloto e percebeu que agora ele estava chorando. Voltou a olhar para Nando e deparou com uma expressão sombria. Que incongruência, pensou Daniel. 71 dias sofrendo para acabar assim?
mas não entrou em pânico. Começou a pensar que pior ainda era o caso de Nando, que já estava a salvo e acabaria morrendo por ter voltado para buscá-los. O helicóptero despencava para baixo e parecia que ia se chocar com outro que vinha atrás, mas depois conseguiu se distanciar, e observando o outro aparelho, Daniel pensou que pareciam duas moscas na imensidão do espaço, cruzando-se para um lado e para o outro. Uma vez mais, Daniel sentiu que as coisas eram extremamente difíceis, que na verdade, na história deles, sempre havia uma volta imprevista no parafuso, pois iam acabar sofrendo um segundo acidente aéreo ainda pior que o primeiro. No segundo helicóptero, Coach fechou os olhos. Ao som metálico do aparelho, que parecia que ia soltar todos os rebites e parafusos, seguia-se o silêncio, porque o helicóptero deslizava com o ar quente e o piloto não conseguia tirá-lo do Vale de las Lágrimas. Quando abriu os olhos mais tarde, avistou os verdes vales do Chile, com árvores e correntes de água. Se até alguns segundos antes estava chorando de medo, agora chorava de euforia. Por ocasião do 30º aniversário do acidente, realizou-se uma cerimônia, seguida por uma versão amistosa da partida de rugby que acabou não acontecendo em Santiago do Chile, em 1972. Dela, participaram todos os personagens diretamente vinculados à tragédia, os 2 pilotos, Garcia e Massa, e o tropeiro, Sérgio Catalã. Nessa ocasião, o piloto Jorge Massa confessou a Daniel Fernandes, com a sobriedade de um militar experiente, que de todos os voos que fez na montanha, aquele de 22 de dezembro de 1972 foi sem dúvida o mais perigoso e no qual ficou mais assustado, pois na verdade achou que não teriam sucesso. Por isso, o resgate da tarde foi suspenso e os 8 sobreviventes que continuaram nos restos do avião só foram trazidos no dia seguinte. Quando o helicóptero estava aterrissando, Coach Inciarte achou que aquela pradaria verde fosse um campo de alfafa. Os famosos verdes vales do Chile, que ele já tinha dado como mortos e murchos, na verdade existiam e explodiam de tantas flores e aromas. Somente em Los Maitenes, Álvaro teve a consciência real de que estavam salvos. Caído no meio do pasto, comeu tudo o que lhe ofereciam: feijão, pão, café, chocolate. Daniel Fernandes sentiu um impulso irresistível e rolou no pasto de felicidade. Mas aí vieram os imprevistos, porque depois do médico e do pessoal da Cruz Vermelha, surgiu um enxame de jornalistas. — O que estão fazendo aqui? O que aconteceu? Aconteceu algum terremoto? Perguntou, achando que algum cataclismo importante tinha ocorrido para que todos estivessem ali. — O terremoto é que vocês estão vivos, disse um repórter que o observava sem piscar os olhos. Logo depois de descer do helicóptero, Eduardo Straunt viu Nando e Carlitos. Os 3 se abraçaram, choraram e rolaram abraçados no chão. Já de pé, viu que perto dali brotavam flores silvestres amarelas. Arrancou uma, em êxtase, e mostrou a Carlitos, para que sentisse o perfume. Mas Carlitos não entendeu que era para cheirá-la e levou-a à boca e comeu. Eduardo decidiu então imitá-lo. Fez um buquê com flores e mato e levou à boca, enquanto as pessoas que os aguardavam olhavam preocupadas. Realmente eles enlouqueceram. Estão comendo capim. Na manhã seguinte, sábado, 23 de dezembro, às 9h30 da manhã, os 2 helicópteros voltaram à montanha. No primeiro, retornaram Pancho, Tintim, Javier e Roy. A certa altura, sem ter outra forma de se fazer ouvir, Pancho Delgado bateu no capacete de um dos tripulantes e quando este se virou, ele perguntou, em seu estilo preciso, se aquilo que acontecia estava dentro dos padrões normais de um voo. Sim, totalmente normal, respondeu o tripulante. Mas Pancho não acreditou e reclinou a cabeça, colocando-se em posição fetal para se proteger daquilo que seria o segundo acidente aéreo de sua vida. No segundo helicóptero, voltaram Adolfo, Moncho, Bob François e Gustavo Cerbino. Ao pisar no Vale de los Maitenes, sentindo sob seus pés aquele campo de trevos e pasto macio, Adolfo sentiu seu coração se expandir até ser sufocado, pois havia sensações demais que não cabiam em seu peito. 2 médicos pediram para examiná-lo, pois achavam que não estava conseguindo respirar, mas ele pediu para cuidarem de Roy e de Javier, que tinham chegado no outro voo, pois eles sim estavam realmente mal. Gustavo Cerbino desceu do helicóptero sem desviar os olhos da sacola em que trazia os restos de seus amigos, pois suspeitava que o comandante queria pegá-la. Não sabia por quê, mas ele não ia permitir aquilo, nem que tivesse de defendê-la à força. Pancho Delgado estava ao mesmo tempo exultante e pasmo, pois finalmente eles estavam em terra firme e o helicóptero não tinha caído. Quando Moncho desceu do helicóptero em Los Maitenes,
ouviu o som de uma corrente de água. Aproximou-se para tocá-la, com as mãos, olhando-a absorto, como se nunca tivesse visto algo semelhante. Enquanto enfiava as mãos sujas e queimadas pelo sol da montanha na água gelada, sentiu um calafrio. Molhou o rosto com a água do rio, que se confundia com as suas lágrimas, para trocar de mundo, quando ouviu que os chamavam para partir para São Fernando, a escala seguinte.